Introdução, por Daniel Rebouças. O livro Iconografia Baiana, na coleção Flávia e Frank Abubaquir, apresenta um vasto e, sobretudo, singular conjunto de peças iconográficas sobre a Bahia. Com suas 269 imagens, a presente obra contempla uma produção imagética concentrada entre os séculos 17 e 19, feita nos principais suportes do período. Ao longo desse intervalo de tempo, a Bahia passou da condição de capitania cabeça do Brasil, ou seja, capital política e religiosa da colônia portuguesa nas Américas, até 1763, pelo menos do ponto de vista formal, para uma das principais províncias, depois estados, da jovem nação brasileira. Junto a essas alterações políticas, reconfigurações territoriais foram dando forma à Bahia tal como atualmente se encontra. A incorporação da capitania de Ilhéus em 1761 e a separação da província de Sergipe em 1820. Esses diferentes contornos territoriais podem ser notados na iconografia presente neste livro, o que já mostra a amplitude territorial que se buscou contemplar. Sem dúvida, este livro representa uma importante contribuição ao conjunto de obras voltadas à iconografia baiana lançadas ao longo das últimas décadas. Um dos primeiros livros sobre o tema é o álbum Lembrança da Exposição Iconográfica e Bibliográfica Baiana, de 1951. Nele foi reunida parte das imagens expostas no Palácio do Saldanha, no Centro Histórico de Salvador, em razão das comemorações do aniversário de 400 anos da capital baiana. Referência 1. Organizado a partir de grandes temas, como aspectos sociais, mudanças urbanas e patrimônios arquitetônicos, o álbum foi um dos primeiros livros a mostrar gravuras retratando a invasão holandesa, panorâmicas setecentistas e litografias da capital do século XIX. Referência 2. Conectada a uma outra celebração, os 200 anos da mudança da capital colonial da Bahia para o Rio de Janeiro em 1963, a obra As Cidades do Salvador e Rio de Janeiro no século XVIII, do grande pesquisador Gilberto Ferrez, apresenta um compilado de imagens da capital baiana, visando relembrar sua antiga e supostamente perdida importância. Na avaliação do autor, juntamente com o grupo de intelectuais do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, esse tempo áureo estava demonstrado nas pinturas a óleo, gravuras e plantas manuscritas do século XVIII, referência 3. Com a mesma vontade de mostrar essa grandiosidade baiana, o importante museólogo e pesquisador Clarivaldo Prado Valadares dedicou o 4º volume de sua grande obra Nordeste Histórico e Monumental somente à Bahia. Com um escopo ampliado para contemplar todo o estado, o livro se valeu de uma iconografia histórica de paisagens, templos, solares e engenhos. Referência 4. Duas obras mais recentes também merecem destaque. Em 2005, o Iconografia Baiana do século XIX, na Biblioteca Nacional, coordenado pelo curador e pesquisador Pedro Correia do Lago, referência 5, apresentou uma rica seleção de imagens, contemplando diversos territórios da Bahia. Reunindo trabalhos dos chamados artistas viajantes, categoria sobre a qual falaremos mais adiante, a obra também abarcou os principais suportes da época, como desenhos, aquarelas, gravuras, entre outros registros visuais. O acervo da Biblioteca Nacional, uma década depois, deu origem a outro livro, Salvador, uma iconografia através dos séculos, da pesquisadora de arte Fernanda Terra, em coautoria com o arquiteto Francisco Sena e o autor dessa introdução. Diferente da obra anterior, esse livro delimitou seu escopo somente à capital, mas reuniu imagens datadas do século XVI. Referência 6. Como é possível notar, iconografia baiana na coleção Frank e Flávia Abubaquir guarda muitos pontos em comum com essa bibliografia,
sem perder, claro, suas singularidades. A primeira delas, mais evidente, é sua origem, o acervo da coleção Flávia e Frank Abubaquir. Outro diferencial é o conjunto de raras pinturas a óleo, técnica que só aparece pontualmente nas demais obras mencionadas. Mas a principal particularidade na minha avaliação é a iconografia singular. Apresentam-se aqui muitas obras raras, pouco publicadas ou, em alguns casos, inéditas. Em quase toda a sua totalidade, as imagens deste livro foram produzidas pelos chamados artistas viajantes, terminologia já bastante criticada nas últimas décadas. Sem adentrar em pormenores dessa discussão, o que muitos autores têm questionado é um uso generalista da categoria que esconde mais do que revela, na feliz expressão dos pesquisadores Rafael Cardoso e Maurício Vicente Ferreira Júnior. Referência 7. Se aplicado sem cautela, o termo pode agrupar a produção de sujeitos muito distintos entre si, no que diz respeito à formação profissional, talento artístico, motivações de viagem e tempo de permanência na Bahia. Não parece razoável igualar registros feitos por pessoas que passaram somente alguns dias na província, avistando a região apenas do mar, a obras produzidas em missões de maior fôlego, como expedições científicas com financiamento oficial, ou mesmo a imagens de quem morou na cidade por um período mais longo. Por isso, sempre que possível, apresentamos as condições de produção das imagens, dados biográficos relevantes dos autores, entre outros aspectos, a fim de evitar essas generalizações pouco proveitosas. Outra ponderação diz respeito à forma como essa iconografia de viajantes tem sido usada como um poderoso registro documental, como ressaltou Valéria Lima. A premissa é a seguinte: o desejo desses artistas teria sido, de forma geral, traduzir ao público estrangeiro o essencial, o particular e o pitoresco da realidade brasileira. Assim sendo, haveria uma grande aproximação entre a realidade observada e as suas representações. Um aspecto delicado dessa linha de pensamento, porém, é o uso exagerado dessa iconografia apenas para confirmar teses e opiniões sobre o passado, supondo uma sincronia perfeita entre o tempo histórico e o tempo da narrativa visual. Apesar de tentadora, é preciso resistir à ideia de que o registro iconográfico foi um gesto natural diante do encantamento com a Bahia, sua paisagem, aspectos sociais e arquitetônicos. Diferentemente disso, o que a iconografia rara deste livro pode fornecer é um entendimento mais aprofundado acerca das diferentes formas de representação visual sobre a Bahia em determinados momentos históricos, considerando contextos específicos de produção, condições do autor, influências da técnica empregada no registro visual, entre outros fatores. Referência 8. O conjunto de pinturas a óleo é uma das grandes contribuições iconográficas deste livro. Indo além das representações de temática religiosa, do retratismo e das paisagens europeias, marcas gerais da pintura baiana no período, as obras apresentam uma série de paisagens até então inéditas, vistas urbanas, cenas do cotidiano de trabalho e panorâmicas de grande valor documental e artístico-estético. Na coleção estão presentes trabalhos de artistas reconhecidos, como uma expressiva série do suíço Abraham-Louis Bivelot e do francês François-René Moreau, ambos atuantes na Bahia na segunda metade da década de 1830. Já os belos óleos do italiano Joseph Righini apontam a relevância, cada vez mais reconhecida, de sua contribuição para a pintura brasileira. Entre os nomes menos conhecidos está o francês Jean-Baptiste Grenier, cujo considerável conjunto de óleos, assim como seus desenhos, merecem uma pesquisa pormenorizada à parte. Rodolfo Lindemann, mais conhecido como fotógrafo, também produziu quadros a óleo, ainda pouco estudados.
A sua pintura presente neste livro, página 53, é um dos seus trabalhos mais importantes, com a particularidade de ter sido feita a partir de uma fotografia, ao que tudo indica, tirada pelo autor em parceria com outro grande nome da fotografia brasileira, Guilherme Gensly. Entre as 2 dezenas de aquarelas, uma das principais técnicas usadas pelos viajantes, temos um impressionante panorama assinado pelo inglês Emeric Essex Vidal, páginas 72 a 81, aquarelista amador de grande habilidade. Essa obra apresenta uma vista geral da capital no início do século XIX, em um dos poucos registros da Bahia oitocentista em grande dimensão, forma de composição bastante popular na época. Aquarelas dos autores britânicos confirmam a consolidada tradição que os viajantes dessa nacionalidade tinham com a técnica no início do século XIX. Dos ingleses Manly Hall Dixon, Thomas Hornbrook e William Smith, temos aquarelas muito bem acabadas, de grande apuro estético e riqueza documental. Smith, inclusive, produziu um sketchbook de desenhos aquarelados, páginas 116 a 127, pertencente à coleção. Em conjunto, trata-se de uma iconografia da paisagem e do cotidiano de trabalho urbano que agrega muito para o repertório visual sobre a Bahia oitocentista. Outros cadernos apresentados neste livro, como o de Edward Kennel, páginas 128 e 129, também se destacam pelas aquarelas bem acabadas. Os sketchbooks são em si uma categoria de documentação muito rara, já que poucos sobreviveram até os dias de hoje. Estes são cadernos de estrangeiros que passaram pela Bahia no século XIX, com desenhos da capital, do seu entorno próximo e de aspectos cotidianos muito interessantes, em sua maioria feitos a lápis e aquarelados. Um dos mais relevantes, sem autoria identificada, retrata Salvador no final da década de 1810, ou o início da década seguinte, ao que tudo indica, páginas 102 a 115. O período colonial tem uma iconografia bastante rarefeita, ainda mais de registros da cidade por dentro, mostrando ruas, casarões e trabalho urbano. Esse sketchbook traz um conjunto de imagens comparável somente aos registros do oficial da Marinha holandesa Q.M.R. Verhuell, feitos entre 1807 e 1810, alguns dos quais estão publicados no citado Álbum Lembrança da Exposição Iconográfica e Bibliográfica Baiana, de 1951. O álbum do francês Jean-Baptiste Grenier, páginas 130 a 135, tem a maior riqueza de detalhes sobre o cotidiano da capital. Mesmo pertencendo a um período com uma robusta iconografia sobre Salvador, os registros de Grenier de locais como o Mercado de Santa Bárbara e o Arco da Rua da Vala, atual Baixa dos Sapateiros, são de uma minúcia surpreendente. De forma única, o também britânico Thomas B. Cook registrou uma festa urbana, a saber, uma celebração de Natal na capital baiana em 1883, página 145. A obra elucida, mas também abre para reflexões muito do que tem sido encontrado em outras fontes, como em relatos de importantes memorialistas das festas populares na Bahia oitocentista. Embora uma quantidade significativa de desenhos a lápis constem nos próprios sketchbooks, a coleção também conta com alguns interessantes desenhos avulsos. Um deles é o registro da região da Barra, vista a partir do atual bairro da Graça, página 152, atribuído à importante autora e viajante inglesa Maria Graham. Uma das imagens mais relevantes da Bahia na época da independência, esse foi, ao que tudo indica, o desenho base para a gravura estampada no seu diário de viagem ao Brasil, feito entre 1821 e 1823. É interessante notar a quantidade de desenhos da região da Barra entre o Farol e o Forte de Santo Antônio até o Forte de São Diogo,
indício de que muitos viajantes podem ter visto a cidade somente a partir do mar. Bastante numerosas, as imagens gravadas compõem a maior seleção iconográfica da Bahia na coleção. Para efeitos de apresentação, podemos subdividir essa categoria em dois grandes grupos. No primeiro deles, temos as gravuras avulsas e as gravuras independentes. Estas foram, em parte, produzidas para integrar livros, álbuns iconográficos e jornais ilustrados. A coleção tem também exemplares avulsos adicionais de algumas dessas gravuras, retirados de livros por proprietários anteriores. Alguns desses, inclusive, foram coloridos à mão, quase sempre posteriormente. Esses exemplares adicionais não foram nem ilustrados nem mencionados neste livro, constando apenas seu registro no livro original do qual faziam ou fazem parte. Há ainda as gravuras independentes produzidas sobretudo no século XIX, para atender uma demanda nascente por obras para decoração e emolduramento. Criadas com as mais diversas técnicas de impressão, boa parte das imagens desse grupo são mais conhecidas, pertencendo a artistas como Maximiliano de Wied-Neuwied, J.M. Rugendas, Maria Gran, Michelis e Alfred Martinet. Mas, sem dúvida, há novidades. A gravura Passeio Público, Bahia, Brasil, página 173, feita a partir do desenho de Samuel Charles Brice, apresenta uma visão da região da Gamboa e do Solar do Unhão, parte da cidade bastante recorrente na iconografia oitocentista de Salvador. Já as vistas feitas pelo gravador alemão Christoph Suhr e pelo inglês Samuel Davenport se somam às belas paisagens frontais de Salvador, gravadas por Friedrich Salaté na década de 1830. A coleção também traz gravuras avulsas que se valeram da imagem fotográfica como matriz, a exemplo da Bahia, do citado Joseph Alfred Martinet, página 177, de 1848. De um período posterior, temos ainda a série de litografias da capital baiana feita a partir das fotografias do francês Victor Fronde, páginas 184 e 191, de 1858, depois publicadas no famoso álbum Brasil Pitoresco. No segundo grupo das gravuras está a iconografia gravada nos livros da coleção Flávia e Frank Abubaker. Como diversos autores já pontuaram, a produção dos holandeses, que visava divulgar os seus feitos no Brasil, domina as representações sobre a Bahia do século XVII. Publicações mais consagradas estão bem contempladas neste livro. Feita logo após a derrota holandesa na Bahia, em 1625, temos a vista zenital da cidade de Bento Mealhas, página 209. Publicada no Jornada dos Vassalos da Coroa de Portugal, do padre Bartolomeu Guerreiro. De 1647, o Rerum per Octenium in Brasília, de Caspar Barleios, página 214, contém famosas representações feitas pelo pintor Frans Post, muito reproduzidas posteriormente em obras holandesas e de forma avulsa até pelo menos o século XVIII. Espécie de resposta editorial ao livro de Barleios, a conhecida História delle Guerre del Regno del Brasile, de João José de Santa Teresa, página 222, traz acentuadas imagens políticas em favor da coroa portuguesa. Uma imensa iconografia de várias regiões da Bahia está contemplada nos livros raros do século XIX da coleção. O livro Le Brésil, da dupla francesa Ferdinand Denis e Hippolyte Taunay, páginas 236 e 237, é destacado por muitos autores como um trabalho que merece mais atenção pela singularidade temática das suas imagens, que incluem uma série de representações da capital baiana. Importantes gravuras de Salvador e do interior das primeiras décadas do 800 estão presentes no Diário de uma Viagem ao Brasil,
onde residi durante parte dos anos 1821, 1822 e 1823, de Maria Graham, páginas 234 e 235. E no Atlas para Viajar no Brasil, dos viajantes Johann Baptist von Spix e Carl Friedrich Philipp von Martius, páginas 239 a 243. Em meados do século XIX, a Cachoeira de Paulo Afonso foi representada em 2 publicações que têm em comum uma visão idealizada da floresta do Império Brasileiro. Em 1854, temos a gravura em 2 cores feita a partir do desenho original do viajante inglês Robert Elwes, no seu A Volta ao Mundo do Desenhista, páginas 268 a 269. Pouco depois, em 1860, foi a vez da representação no grandioso Atlas e Relatório concernente à exploração do Rio de São Francisco desde a Cachoeira da Pirapora até o Oceano Atlântico, publicado no Brasil do engenheiro Henrique Guilherme F. Halford, páginas 270 a 273. Ainda entre os livros ilustrados, a obra Le Brésil, do francês Émile Levasseur, páginas 276 a 278, de 1889, mostra o desenvolvimento da representação da Bahia em ilustrações feitas a partir de fotografias de diversos autores, entre eles os citados Guilherme Ginsley e Rodolfo Lindemann. Por fim, algumas palavras sobre a seção cartográfica deste livro. Para o século XVII, a produção holandesa é, mais uma vez, a mais rica em representações da Bahia, não somente pela política de sigilo de Portugal em relação às informações topográficas de sua colônia, mas também pelo grande interesse que as expedições no Brasil geravam na Holanda. Referência 9. Entre os séculos XVII e XVIII, uma série de mapas da Baía de Todos os Santos circularam pela Europa de forma avulsa e em livros publicados nas afamadas casas impressoras holandesas, mas também na França, gerando uma significativa visualidade da capital e do recôncavo baiano. Alguns exemplos incluem a representação da chegada da esquadra holandesa no Frederik Hendrik van Nassau, Príncipe de Orange, Sua Vida e Negócios, de Isaac Comelin, página 212. A Baía de Todos os Santos e a vista zenital da capital baiana na representação do cartógrafo Georg Markgraf, páginas 303 a 305, publicada originalmente no citado Coisas através dos 8 anos no Brasil, de Caspar Barleios, em 1647. Uma imagem mais ampla da região no cartão de passagem das costas marítimas do Brasil entre o Rio Pônica e o Rio das Contas, de 1695, página 307. E a visão da Bahia no Mapa da Baía de Todos os Santos na costa do Brasil, na publicação do famoso cartógrafo francês Jacques-Nicolas Belin, página 310. Entre os mapas manuscritos apresentados neste livro, o mais singular é, sem dúvida, o mapa da capital baiana, feito pelo engenheiro holandês Jos Koek, em 1624, páginas 289 a 291. Essa foi a única carta geográfica da América presente no Atlas Iconografia da Holanda, Montes em Castelos na Holanda, como apontaram os pesquisadores Pablo Magalhães e Lúcia Xavier, referência 10. Feito em guache sobre papel em perspectiva zenital, o mapa contém a mais completa e detalhada representação de Salvador, com indicações muito ricas sobre os prédios, fortes e pontos de ocupação dos holandeses nesse período. Sobre o século XVIII, a coleção possui 2 representações cartográficas manuscritas de regiões para além da capital. Um raro mapa do engenheiro José Antônio Caldas, autor de vasta obra iconográfica da Bahia setecentista, e de seu discípulo, Inácio Lopes, páginas 294 e 295, foi um documento importante para a redefinição do território português e a disputa de fronteiras com a Espanha.
De certo, este livro representa uma contribuição muito relevante para o conhecimento sobre a iconografia baiana. As centenas de imagens aqui apresentadas, que incluem muitas raridades, são acompanhadas de textos de pesquisadores especializados nos mais diversos ramos e épocas, o que enriquece o material ao abrir perspectivas em várias direções diferentes, mas sempre a favor da imagem. Integram o grupo os pesquisadores Daniel Rebouças, Dilson Midler, Francisco Sena, João Daneman, Pablo Magalhães, Rafael Dantas e Sávio Queiroz Lima. Esta poderosa obra, feita a partir de uma coleção igualmente robusta na salvaguarda da memória visual da Bahia, aponta para os novos olhares e pesquisas nos campos da história cultural, das conexões culturais atlânticas e da história da arte brasileira, entre tantas outras trilhas abertas por esta rica iconografia. Notas de referência. Referência 1. Salvador, município. Álbum Lembrança da Exposição Iconográfica e Bibliográfica Baiana. Salvador, Prefeitura Municipal de Salvador, 1951. Referência 2. Para um dos primeiros compilados da iconografia holandesa sobre a Bahia, ver Joaquim de Souza Leão, Salvador da Bahia de Todos os Santos, iconografia setecentista desconhecida, Haia, Holanda. Meulenhoff e Company, Rio de Janeiro, Cosmos, 1957. Referência 3. Gilberto Ferrez, As Cidades do Salvador e Rio de Janeiro no século XVIII, álbum iconográfico comemorativo do bicentenário da transferência da sede do governo do Brasil. Rio de Janeiro, Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, 1963. Referência 4. Clarivaldo Prado Valadares, Nordeste Histórico e Monumental, Rio de Janeiro, Val Editora, 1991, volume 4. Referência 5. Biblioteca Nacional, Brasil, Iconografia Baiana no século XIX, na Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, Edições Biblioteca Nacional, 2005. Referência 6. Fernanda Terra e outros. Salvador, uma iconografia através dos séculos. Salvador, Caramurê Publicações, 2015. Referência 7. Rafael Cardoso, Maurício F. Ferreira Júnior. Em busca do olhar germânico, in Rafael Cardoso e Maurício F. Ferreira Júnior, organizadores. Olhar germânico na Gênese do Brasil. Coleção Geyer, Museu Imperial. Petrópolis, Museu Imperial, 2022. Referência 8. Valéria Alves Esteves Lima, Silêncios e Vazios, a iconografia de viajantes e os tempos de ver. Anais eletrônicos do 12º EHA, Encontro de História da Arte, Campinas, São Paulo, Unicamp 2017, página 599. Referência 9. Michel van Grossen, O Atlântico de Amsterdã, a cultura da impressão e a formação do Brasil holandês. Filadélfia, Universidade de Imprensa da Pensilvânia, 2017. Referência 10. Pablo A. Iglesias Magalhães. LFW Xavier. O Plano da Cidade da Bahia no Brasil, um mapa inédito de Salvador durante a ocupação holandesa, 1624. Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, Salvador, volume 117, 2022.